de todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. Bom é ter você aqui conosco. É bom saber que você está junto nessa transmissão para adorarmos, servirmos ao Deus das nossas vidas. De antemão, te convido a compartilhar essa transmissão com os seus amigos, com os seus parentes. Você recebeu o link através dos grupos de WhatsApp. Então compartilhe, semeie a palavra do Senhor a outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor. Meu irmão, iniciando esse culto, eu te convido a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 125, e nós vamos ler os 5 versículos desse Salmo, de 1 a 5. Salmo 125, de 1 a 5, diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Contra os que desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, para sobre Israel. Amém. Que Deus complete a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos. Te agradecemos pelo teu imenso amor. Te agradecemos pelo teu perdão. Te agradecemos e levamos as nossas mentes a ti para te adorar e te servir, porque entendemos que só tu és santo, que só tu és merecedor da nossa adoração. Te pedimos, ó Deus, por todo o decorrer desse culto. Faz, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, aprender de ti e viver de ti todos os dias.
Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. É em nome de Cristo Jesus que fazemos isso. Amém. Nosso Deus é o Rei dos Reis, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que estava morto, mas ressuscitou. Daqui a 2 semanas estaremos comemorando a Páscoa, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. E o cântico que nós vamos entoar agora diz isso: tua igreja canta a ti porque tu és o Rei. Ele é o Rei do universo, é o Rei da minha vida, é o Rei da sua vida. Jesus, o nome sobre todo nome. Cante conosco, engrandeça o nome do Senhor conosco, adore ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis, Senhor. toda a honra, toda a glória e todo o poder. Para Ele, é por Ele e porque precisamos dele estamos aqui. Ao que ressuscitou ao terceiro dia, ao que está vivo sentado à destra de Deus Pai, a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós prestamos toda a nossa adoração. Cante conosco, glorifique o nome do Rei dos Reis, mais uma vez, porque a igreja do Senhor canta, a igreja do Senhor adora. Tua igreja canta-te, pega a voz pra declarar
te convido novamente a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler dos versículos 31 ao 39. Romanos 8, de 31 a 39. Diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor com o nosso reverendo Nilson. Boa noite, meus irmãos. Seja a paz de Cristo o hábito nos nossos corações. Estamos mais uma vez juntos, agora nessa parte do culto importante, onde nós vamos ler e meditar na palavra de Deus. E te convido, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 2, nos versos de 7 a 10. É a hora da leitura e da meditação na palavra de Deus. Antes de ler, vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que nós temos de poder te prestar culto. Te agradecemos pela oportunidade agora de lermos e meditarmos na palavra, mas reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação e sabemos que só mesmo pela ação do Teu Espírito nos instruindo, nos iluminando, é que vamos compreender, além da letra, o que o Senhor quer nos comunicar nesta noite. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe. Te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus está no livro de Jó, como eu falei, capítulo 2, versos de 7 a 10. Diz assim o texto: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Esse texto do livro de Jó nos encaminha na meditação hoje da segunda mensagem da série A Família em Risco. O nosso texto base é o livro de Jó, nas experiências de Jó, que nós vamos trabalhar, né, a ideia da família correndo risco e como nós devemos nos comportar em relação a isso. Porque a família está em risco, a gente sabe disso. A família vive, né, muitas ameaças, a família vive perdas, vive tensões emocionais, vive diversos conflitos internos, sofre influências externas, interferências de outras pessoas, tá? E sem contar o fato de que cada ente formador da família passa lá por suas crises pessoais e essas crises afetam a própria família. Então a família de fato está em risco. O grande desafio, portanto, para nós é, olhando para Jó, aprender com ele como é que se vive momentos difíceis sem perder o foco, sem deixar de olhar para Deus. Então, nós lemos esse texto no livro de Jó e nos lembramos de uma coisa muito interessante. Você já deve ter visto filme, já deve ter visto novela em que esse tipo de acontecimento se dá.
Por exemplo, quando um casal, né, perde um filho numa tragédia muito grande, geralmente fica difícil eles conviverem com aquela situação e acabam por se separar. Eu já vi muito isso em filmes, em novelas, né, em livros. Na vida real isso também acontece. Muitas pessoas não resistem a uma tensão muito grande. Muitas pessoas não conseguem, né, de maneira nenhuma, ainda que estejam juntos com seus cônjuges, passar por uma tragédia muito grande. Por que será que isso se dá? Por que as pessoas, no momento mais difícil da vida, elas não conseguem conviver? As tensões emocionais trazem risco à família e nós vamos ver nesse texto de hoje que isso realmente pode acontecer. Vou te lembrar algumas coisas do texto para que a gente possa trabalhar melhor, né, o nosso entendimento. O capítulo 2 do livro de Jó, no verso 7, o primeiro que a gente leu, diz o seguinte, que Satanás saiu da presença do Senhor e foi de imediato ferir a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A verdade, a gente sabe disso, que Satanás entendia assim, bom, o Jó tem toda essa devoção, apresenta todo esse temor, né, e essa adoração a Deus, porque ele tem tudo, né, ele tem tudo. Duvido que se ele perder essas coisas, ele vai continuar adorando. E a gente viu na primeira mensagem da série que Jó deu prova do contrário. Jó, quando tomou conhecimento de todas as suas perdas, ele falou com muita convicção: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto bíblico lá no capítulo 1 que ele adorou o Senhor naquele momento. Bom, no segundo encontro de Deus com Satanás, Satanás já tem uma outra proposta para fazer. Eu quero ver, se ele for tocado na sua carne, se ele realmente vai se manter fiel. E aí Deus permite que ele toque em Jó. Daí nós lemos no verso 7 que Satanás feriu com tumores malignos, né, a Jó. E no verso 8 e no verso 9 a gente lê que Jó, sentado em cinza, com um caco, né, de telha para poder se raspar das suas feridas, dos seus tumores, a mulher o vê nessas condições e traz essa expressão terrível, né, desanimadora. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Bom, a gente percebe claramente que a mulher de Jó não conseguia entender tanta devoção diante de uma tragédia tão grande na vida dele. E ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Você mantém essa fé inabalável? Como é que você continua crendo num Deus que não está com você? Essa era a maneira com que ela enxergava a situação. É dessa maneira que ela enfrentou aquela grande tensão emocional que ela vivia. Mas Jó tem uma postura totalmente diferente. Jó diz o seguinte: você está falando como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e por que não receberíamos o mal? Interessante é que, mesmo em meio àquela grande tensão emocional, aquele sofrimento extremo, Jó consegue ter uma resposta diferente em meio à tensão emocional. A mulher dele tem uma e ele tem outra, completamente diferente. E isso, com certeza, vai ser útil para a gente meditar nessa palavra nessa noite. A gente está percebendo que essa tragédia que a família de Jó enfrentou, ou pelo menos o que sobrou dela, né, Jó e a esposa, em vez de eles se unirem, enfrentarem, né, aquela situação, eles começaram a se desentender. Naquela tensão, a mulher de Jó tem uma fala dura, até inconsequente, mas olha só, se você parar para pensar, hoje é dia das mães, não é? Que alegria das mães ter os seus filhos, a roda da sua mesa, receber os presentes, receber todo o carinho dos filhos no dia de hoje.
Agora, está parecendo até um pouco de chantagem emocional da minha parte, mas eu quero que você pense assim. Imagine a mulher de Jó perdeu 10 filhos. 10 filhos. E não foi na sequência dos anos, não foi fruto de doenças, de enfermidades. Não, ela perdeu os 10 filhos num acidente, numa tragédia, de uma só vez. Então, o jeito que ela tem para lidar com aquelas tensões todas é diferente do jeito que Jó tem para lidar. Ele continua íntegro na sua fé com Deus. Ele não tem o menor desejo no coração, nenhum propósito de amaldiçoar Deus. Ele sabe muito bem que ele recebe de Deus as bênçãos e porque Deus é soberano, Deus também agirá como quiser e fará sua vontade na vida dele. A reação, portanto, de Jó sobre tensão emocional, no máximo foi dizer para ela: você está doida, como é que você pode falar uma coisa dessas? E a palavra dela mostra que, diante da tensão emocional que ela vivia, ela estava sofrendo naquele momento, ela se expressa dessa maneira, como quem desiste, como alguém que não quer mais, né, a presença de Deus na sua vida, porque não vê nenhum sentido para isso. Daí eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus nesta noite, sobre essa temática, né, a família em risco, e como lidar com as tensões emocionais, porque as tensões emocionais trazem risco para a família, porque elas atingem as pessoas, e não só pelo que motivou a tensão, mas também pela maneira como cada um dentro da família reage a essa tensão. Então, o primeiro que eu quero destacar, o primeiro argumento que eu coloco nessa meditação é o seguinte, que quando a família está em risco, e está em risco por causa das tensões emocionais que ela está lidando, é muito importante manter a fé e a certeza de uma relação inquebrável com Deus. A nossa relação com Deus não se quebra. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina: quem nos separará do amor de Deus? Pois é interessante como Jó é exemplar para a gente nesse momento. Ele está seguro de que a vida dele está nas mãos de Deus. Mas veja bem, Jó perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, a doença agora veio e afetou o seu corpo, ele está coberto de tumores. A mulher, aflita com toda aquela situação, ela diz: como é que você consegue ainda conservar sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele tem a capacidade de dizer: espera aí, não seja louca, não fale de forma imprudente, olha só, Deus é a fonte de todo bem, por que não seria do mal também? Por que ele não permitiria que alguma coisa de mal acontecesse conosco? Palavra de alguém que está seguro de que tudo só segue na vida de acordo com a vontade de Deus para cada um de nós. É muito importante que a gente se comporte como Jó. Tem um exemplo na Bíblia que eu acho bem interessante de citar agora. Eu quero que você pegue Mateus capítulo 16, eu vou ler os versos de 21 a 23. O texto diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Interessante. Eu comparo essa palavra de Pedro com a palavra da mulher de Jó. Ao lidar com aquela tensão, ela se deixou levar por algo muito negativo, muito difícil, talvez até uma influência maligna. O que aquilo poderia construir na vida de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas você olhar bem,
Pedro, que seguiu sempre com Jesus, que ouviu o Senhor sobre a necessidade da sua morte e tudo mais, será que ele não prestou atenção? Será que ele se esqueceu do que tinha sido dito? Será que naquele momento era Satanás que falava através de Pedro? Porque Jesus o recebeu assim. Isso que você está dizendo não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com os planos de Deus, e sim um ponto de vista humano. Arreda Satanás. Por trás daquela palavra de Pedro estava a de Satanás, querendo afetar a vida de Jesus. A gente tem licença para pensar assim, porque no livro de Jó é Satanás que está por trás, querendo provar que Jó não é esse crente todo, não é esse homem temente a Deus todo, que se alguma coisa errada acontecer com ele, se ele perder os bens, se ele perder os filhos, se ele ficar doente, ele vai negar a fé, ele vai se afastar de Deus. Jó se expressa da seguinte maneira: eu sei que tudo segue conforme a vontade de Deus. Ele dá coisas boas, ele também dá coisas ruins. Para aquela palavra que é maligna, que é perversa, vinda da esposa, ele tem um comportamento diferente. Ele tem uma visão diferente a mostrar. Ele está seguro no fato de que todas as coisas estão nas mãos de Deus, e na inquebrável relação com Deus, ele sabe que Deus não o desamparará. É assim que devemos lidar com as tensões emocionais. Quando nós passamos por elas, a gente vive essas situações, e se a gente não tiver alicerçado na nossa fé em Deus, na certeza da nossa inquebrável comunhão com o Senhor, nós vamos sucumbir diante das tensões. João é um bom exemplo para nós. Segundo argumento da nossa meditação é que diante das tensões emocionais é muito importante que a gente continue firme na fé, mas absolutamente confiantes em Deus. Ter certeza de que Deus está presente. Confiar, se entregar nas mãos de Deus. Não sei se você percebeu que a fé de Jó não é abalada. Ele continua na fé. Vem a tragédia, tudo causado pelo inimigo, porque queria que Jó fizesse exatamente o que a esposa disse para ele fazer. Nega a Deus, amaldiçoa a Deus. Mas Jó permaneceu fiel. Então, diante de uma tensão emocional tremenda, a fé se manteve firme. A nossa aprovação pela qual nós passamos traz atenção emocional, traz desequilíbrio, pode nos fazer fraquejar, pode produzir um abalo na nossa confiança em Deus. E aí está o risco que a família pode passar. Nós não estamos livres de viver problemas, situações complicadas, como, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia. Quanta gente está ficando doente só com a notícia, com as coisas que envolvem essa pandemia, sem falar na doença. Porque essas tensões emocionais, elas têm a capacidade de nos abalar. Como lidar com isso? Bom, segundo Jó fez, a nossa confiança em Deus deve permanecer firme. A gente precisa ter certeza de que Deus não nos desamparará e que Ele está no controle de tudo. Tem uma experiência na Bíblia que eu queria trazer para a sua memória agora, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles tinham que se curvar diante da estátua do imperador e não o fizeram. Foram dedurados e acabaram diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor disse o seguinte para eles, está lá no capítulo 3, versos de 15 a 18. Agora, pois,
estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhos, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que interessante o que esses rapazes fizeram. Eles não deixaram de confiar em Deus. Eles não tinham dúvidas que até mesmo se eles tivessem que ser queimados naquela fornalha e essa fosse a vontade de Deus, eles ainda permaneciam confiantes em Deus. Deus quiser, Ele vai salvar. Se Ele não quiser nos dobrar para a sua estátua, nós não vamos mesmo. Tá aí. Nas tensões emocionais que a gente sofre com a vida, é muito importante que a gente tenha certeza de que Deus está no controle e confiarmos a nossa vida ao Senhor. Confiar, entregar a nossa vida ao Senhor. Terceiro e último ponto da nossa meditação. Tensões emocionais chegam, como eu devo me comportar com elas? Firmeza na fé e ânimo redobrado que só o Senhor pode nos dar. Quando a gente passa pelas tensões da vida, é que nós enfrentamos os maiores desafios. E talvez, no fogo amigo, ou seja, nas palavras como a da esposa de Jó, que está o maior desafio. Dali pode vir o desânimo, a desistência. Às vezes, o nosso mais forte desafio está exatamente nas pessoas que formam o nosso lar. Os desafios são grandes a partir daquilo que nós trocamos em família. Por isso que a família corre tanto risco com as tensões emocionais. Porque cada um vai se expressar, cada um vai reagir, cada um vai ter uma posição diferente diante das tensões. Só para ilustrar, enquanto a mulher de Jó está dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó está tendo outro comportamento. Não, que você está falando como uma louca. Não é nada disso. Deus dá coisa boa e dá coisa ruim também. E continuou firme nele. Eu achei interessante o fato de Jó exercer a sua autoridade espiritual não desanimando. Ele buscou na lógica da ação divina para a vida dele o seguinte: bom, Deus tem me dado coisas boas. Se Ele me dá coisa ruim, Ele sabe o que é melhor para mim. Acho muito interessante você pensar nisso nessa noite, porque, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia. E às vezes, quando eu tomo conhecimento da morte de alguém, e a gente está tomando conhecimento disso a toda hora, a cada instante, a cada dia chega uma notícia nova, e aí a gente fica tão abatido com isso, e isso afeta tanto o nosso emocional. E como é que a gente está conseguindo passar por isso? Olha, você precisa se animar em Deus. Mas como é que a gente levanta de manhã para um dia sabendo que a situação está tão difícil? Como é que a gente pega um ônibus para ir para o trabalho? Como é que a gente pode ter esperança? Cada dia é um grande desafio para nós. Mas nós precisamos buscar um ânimo no Senhor, saber que Ele nos dá o que nós precisamos. Ele estará presente, Ele não faltará, Ele não falhará. Tem uma história, uma narrativa na Bíblia muito interessante, eu queria compartilhar com você, que foi aquele momento em que durante 3 anos não choveu sobre a terra, e Elias foi avisado disso, avisou o rei Acabe, e quando chegou a época de chover novamente, porque essa era a decisão de Deus, ele estava junto ao rei, perto de Acabe, e ele procura saber se
tem alguma coisa, uma nuvem, alguma coisa para aquela chuva tão esperada acontecesse. Então, o texto está lá, 1 de Reis 18, de 43 a 46. E diz assim: E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com as nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha que coisa interessante. 3 anos sem chover. Uma seca tremenda. Deus diz: vai chover. Ele manda o moço olhar o tempo. Nada. 7 vezes. Na 7ª vez, tem uma nuvem que cabe na palma da mão do homem. Ué, avisa o rei que vai chover muito. Fala com ele para correr, porque senão a chuva pega ele no meio do caminho. Que ânimo. Que confiança. Será que se fosse comigo ou com você, a gente ia fazer isso? Como um rapazinho que foi chamado para o monte para orar. Marcaram o horário, prepararam tudo, saíram da igreja na direção do monte. Estava muito tempo sem chover e eles estavam orando, pedindo a Deus que chovesse, porque já não tinha água nos reservatórios, a cidade estava passando por uma seca muito grande. O rapazinho saiu com o guarda-chuva na mão, a pessoa olhou para ele e falou assim: por que você está levando esse guarda-chuva? E ele disse: ué, nós não vamos para o monte orar e pedir a Deus para chover? É desse ânimo que a gente precisa. As tensões emocionais, elas vão exigir da gente, elas serão um grande desafio. A maneira diferente com que cada ente, membro da família, lida com a situação vai exigir da gente um esforço muito grande. E a gente precisa estar sempre animado. A gente precisa sempre ser aquela voz de ânimo na nossa família. Acreditar no Senhor, confiar nele, ter a certeza de que Ele está agindo. Nunca desistir, nunca desanimar. Ânimo é a palavra de ordem do Senhor diante das tensões emocionais. Eu espero sinceramente que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração e que a sua família, que corre tantos riscos, possa, nos momentos de tensão emocional, olhar para Jó e ver que ele é um grande exemplo e que ele pode ser seguido, porque é na palavra que a gente se sente seguro. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Nós vamos orar e depois invocar a bênção sobre o povo de Deus. Te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade para conosco, pela certeza que nós temos de que tu és um Deus presente, fiel, que não nos abandona, que tem tudo sob controle e que nos anima e que nos eleva e que nos faz, ó Deus, ter esperança de que a chuva pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. E esse tempo é do Senhor, e é no Senhor que nós queremos descansar. Temos vivido dias difíceis, Senhor, mas nós temos a certeza de que Tu és fiel e não nos desampara nunca. Que essas tensões, ó Deus, do dia a dia não sejam fortes o suficiente para nos desanimar, para nos abater, mas que sim, a nossa fé em Ti e, acima de tudo, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor nos anime, nos sustente, nos levante para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as alegrias, as consolações, o poder, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Fique na paz. Tenha uma semana abençoada, protegido, guardado pelo Senhor. Com muito ânimo, com muita força na fé no Senhor. Deus te abençoe. Seja a paz de Cristo o ato nos nossos corações. Amém. Amém. Pastor, que Deus continue te abençoando e te dando sabedoria. Irmãos, quero falar um pouco da agenda da semana, das nossas atividades. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos a reunião dos grupos familiares. Na quinta-feira,
nós temos a reunião do culto de doutrina, mas não às 20, às 19 horas. E também, na sexta-feira, dirigido pela SAF, nós temos as reuniões do Momento Ana, onde as senhoras da nossa igreja, as irmãs da nossa igreja, se reúnem para orar. Se você quer participar dessa atividade, você vai receber dos grupos do WhatsApp o link para que você possa participar. Não está conseguindo entrar, está com dificuldade, pode me procurar, que eu vou auxiliar de alguma forma, vou tentar ajudar. Tá ok? Meus irmãos, tenham uma boa semana, que Deus os abençoe, continue se cuidando, continue cuidando dos seus. Se está na sua época de vacinação, vacine-se, para que tão logo nós possamos estar aqui na igreja juntos, adorando e servindo ao nosso Deus. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe. Antes de cantarmos o último cântico, eu li essa semana um texto, não lembro qual local que foi que eu li, mas é de um teólogo que eu sigo, e ele falava sobre a situação que nós estamos vivendo hoje com relação ao Covid, né? E falava com relação que a gente ora para Deus de não ter momentos difíceis ou que passe rápido. E ele usou o exemplo de Jesus, que Jesus, antes de ir para a cruz, ele orou: Pai, passa de mim esse cálice, Pai, passa de mim esse cálice. Mas Deus não atendeu a oração de Jesus. Aí você pode falar: porque era um propósito de Deus. Sim, Deus tem um propósito com relação a essa pandemia. Deus tem um propósito na vida de cada um. E como nós viemos cantando e o decorrer do culto, tanto hoje de manhã como agora, nós precisamos descansar em Deus. Despeje toda a sua ansiedade desta semana, todo o seu medo nas mãos do Senhor. Todos nós aqui temos medos. Estamos com medo da pandemia, sabemos da criticidade disso, mas precisamos descansar no Senhor e saber que nós temos uma promessa, que é morar no céu. A vida do cristão não termina aqui, a vida do cristão continua no céu. Por mais doloroso que seja perder um ente querido, perder uma pessoa que você ama, nós temos que ter a certeza que estaremos no céu. Então, não deixe de pregar o Evangelho para que mais pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Porque Deus tem um propósito. Descansemos no Senhor. Com poder
pastor.